segundo no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo de número 16. Rapidamente, porque a gente vai até onde Deus assim o permitir. É uma pregação maravilhosa, mas eu acho que o tempo hoje vai ser bem curto, amém? Diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jezreel belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E no 3: e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém. Essa é a palavra de Deus para hoje. Nós vamos falar de um dos maiores servos do Senhor, do rei Davi. Podemos aceitar, irmão? Pai, eu te louvo, te dou graças por mais esse dia em que nós podemos estarmos aqui na tua casa e aprendermos mais da tua palavra. Eu peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê discernimento a nós como o preletor desta manhã e a tua igreja como ouvintes, para o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, no nome poderoso de Jesus, assim seja. Amém e amém. E aplaudam a palavra de Deus. Meus irmãos, falar de um dos maiores servos que Deus escolheu, podemos aceitar, irmão, não é fácil, porque nós muitas vezes não encontramos palavra para descrevermos a conduta, a maneira de como Deus usa para trabalhar na vida de cada um de nós. Deus não é matemática, 2 mais 2 igual a 4. E muitas vezes nós vemos um homem abençoadíssimo de Deus, vemos uma mulher abençoadíssima de Deus passando por situações e nós questionamos, e nós também perguntamos por quê. E muitas vezes, meus irmãos, não temos uma resposta bíblica, apenas humana. Apenas humana. Davi, quando o chamado foi ungido pelo Senhor, Davi se tornou o maior rei que Israel jamais imaginaria ter. Ele foi um estatista, ele foi um erudito, um homem com conhecimento maravilhoso a respeito de várias passagens bíblicas. Por exemplo, a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Foi também um homem muito sábio, usado por Deus, um rei com uma visão profundíssima, um homem muito usado por Deus. Para você ter uma ideia assim, por cima, Davi é citado mais de 900 vezes na Bíblia. E entre as unções que Deus fez na vida dele, nós sabemos que Isaías 10:27, a palavra do Senhor nos garante que a unção que é junto foi quebrada junto na vida dele. Davi era o menor irmão na casa da sua família, escondido entre as malhadas. Quando você lê na Bíblia que Davi cuidava das malhadas, as malhadas eram ovelhas sem valor nenhum, não tinham valor comercial, por isso era ali escondida, porque se preocupava naquela época em criar ovelhas do que? Limpas, brancas, ovelhas sem mancha nenhuma para o comércio no templo, que já existia, não no templo, mas já existia os holocaustos, e Davi cuidava daquelas que não tinham valor. Parece um ministério, não é, pastor?
Olha o que Deus vai colocar na mão desse varão. A unção, ela nos tira do anonimato. Assim que Davi foi chamado ungido, ele passa a ser um homem conhecidíssimo em todo Israel. E a unção também nos dá olhos diferentes. Irmã linda, linda do Senhor, quem iria enfrentar Davi? Com que tipo de arma? Se lhe fosse dado essa honraria ou essa obra, eu pensaria, tem que levar um canhão contra esse homem. Ele é um gigante, nunca tinha perdido uma batalha, era um homem que a espada dele pesava mais praticamente do que os nossos corpos. Mas a unção dá uma visão diferente. Deus colocou no coração de Davi: você vai derrubar esse gigante com uma pedrinha. Oh, minha vida, glória a Deus. E principalmente algo que muitas vezes você lê na Bíblia e talvez não entenda: ele era um homem segundo o coração de Deus. Pastor, o que isso significa? Buscar viver uma vida para agradar a Deus. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Ele vai buscar viver para agradar a Deus. Não pecou? Pecou. Nunca falhou? Falhou. Mas, irmão, você tem um Deus maravilhoso. Quando você erra, você peca, o Espírito Santo já vem e retoma a tua vida e te leva para aquilo ao qual Deus tem nos chamado na tua vida. No capítulo 16, Davi foi ungido rei. No 17, ele luta contra Golias. Eu vou dar uma passadinha rapidamente, porque eu quero pregar sobre uma batalha que Davi tem contra a cidade, retomando Ziclague. Se assim Deus permitir, eu vou correr um pouco, irmão. No 18, Saul é incomodado com a sua popularidade, ou seja, a popularidade de Davi diante de Israel, e ele inicia uma perseguição para matá-lo. E dá ordens expressas como rei para matá-lo. E por tudo isso, Davi é obrigado a fugir para salvar a sua própria vida. E torna-se um fugitivo dentro de seu próprio povo. Deus, como disse aqui pela palavra, que unge para quebrar a unção. Muitas vezes nós somos fugitivos dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Mas nesta manhã o Senhor me autoriza a dizer que Ele está quebrando os julgos familiares em nome do Senhor Jesus. E dá ordens expressas para matá-lo. E por tudo isso Davi, para salvar a própria vida, foge de dentro, diante do seu próprio povo. E ele vai a Nob. Ele chega diante de um sacerdote chamado Aimeleque e conta uma história incrível para Aimeleque. Aimeleque, como sacerdote do Senhor, vira para Davi e pergunta: o que você está fazendo aqui? Cadê o povo com você? E Davi disse para ele que veio sem seus homens, e dá uma desculpa esfarrapada e pede a ele que lhe dê pão. E o sacerdote diz para ele: eu não tenho pão, não tenho como saciar a sua sede, a sua fome. Ele fala: me dá mesmo dos pães sagrados que você tem aí. E pede também ao sacerdote se ele tem alguma arma. Por que tudo isso, irmãos? Por que ele está fugindo agora e passa por grandes privações na vida dele, como fome, medo, porque a arma simboliza que ele está com medo de ser morto. Então o sacerdote dá a ele o que a Bíblia nos ensina, que foi a espada que ele conquistou na guerra, a espada de Davi.
De onde Davi vai e foge para Aquis, rei de Gate, rei dos filisteus, inimigos dele frontalmente. Davi havia acabado há pouco tempo de matar um filisteu, um gigante filisteu, e agora Davi vai fugir e pedir o que? Asilo para os filisteus. Irmãos, e o rei Aquis, rei de Gate, dá proteção a Davi, e até que seus servos recordam ao rei a reputação de Davi. Rei, o senhor está protegendo um inimigo do nosso povo? Esse Davi foi aquele que matou o gigante. O rei sabia, claro, mas mesmo assim o rei dá proteção para ele. O rei sabe que isto não vai parar, porque a reputação de Davi era muito grande. Ou seja, a todo instante o povo lembrava ao rei que Davi era um inimigo. Sabendo que está em perigo, Davi finge-se de louco. Pastor, está na Bíblia? Está. Davi finge-se de louco, perambula pela cidade, babando e arranhando os portões da cidade. Irmãos, que coisa estranha, que coisa tremenda é essa, que nós não entendemos muitas vezes quando lemos a Bíblia assim, de uma maneira afoita. Davi, um homem segundo o coração de Deus, fazendo de louco, babando mesmo. A Bíblia diz esse termo, babava, arranhava os portões da cidade de Gate. E aí o rei Aquis se sente não ameaçado por um louco. Os filisteus viam Davi como um louco, e o rei chama a Davi e fala: olha, eu não tenho medo de você como louco, mas não quero mais você no meio do meu povo, vai-te embora. E ele é convidado a sair de Gate. E agora Davi começa a ter junto de si alguns tipos de homens que mais tarde serão o seu próprio exército. Homens desocupados, homens que a sociedade não quis, começam a acompanhá-lo. E ele, depois que sai do rei Aquis, principalmente depois que o rei Aquis o exorta, no capítulo 21, não precisa abrir a sua Bíblia, veja o que o rei Aquis diz a Davi. Capítulo 21, versículo 14 e 15, o rei diz para ele: então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse este que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar na minha casa? E manda que Davi vá embora. E Davi novamente vai fugindo, sabendo que está em perigo. E ele, após sair de Gate, principalmente depois que o rei Aquis o exército, ele foge para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Saul e Davi se encontram por uma casa. Nós sabemos, irmãos, num português bem claro, não havia banheiros, e as necessidades físicas eram feitas em locais o mais escondido possível. E Saul e Davi procuram o mesmo local no mesmo instante, na caverna de Adulão, numa caverna, ainda não é Adulão. E os homens de Davi, aqueles poucos, quando veem que o rei Saul está lá, chama ele e fala: ei, Saul, olha Deus agindo na sua vida. Ele colocou o rei Saul aqui. Deus está nos dando a oportunidade de que o matemos. Davi, porém, não pensa assim. Davi corta um pedaço do manto do rei
e permite a Saul sair da caverna e não revela a sua presença. Mas veja o que está escrito no 24:8. Não revela a sua presença ao rei lá. Mas depois, no 24:8, ele diz: depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, rei, meu senhor! E Saul provavelmente olha para trás. E ele diz, e olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra. Davi se inclina com o rosto em terra diante de um inimigo que quer matá-lo. Por Saul? Não. Por esse homem ser ungido de Deus. Por isso ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Saul olha para trás, Davi se inclina com o rosto em terra e disse a Saul: por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. Mas eu não vou fazer nada contra ti. E no capítulo 25, Davi é insultado por Nabal. Irmãos, eu estou fazendo assim uma rápida passagem da vida desse homem maravilhoso, porque isso daqui, horas e horas, seria pouco para se falar de todos esses acontecimentos na vida dele. Davi é insultado por Nabal e ele faz a intenção de eliminar não só Nabal, mas a toda a sua casa. Somente por intervenção sábia e divina de Abigail, a esposa de Nabal, Davi desiste da sua vingança impulsiva. Abigail faz Davi lembrar-se e assegura a Davi que ele seria rei de Israel e de que o melhor a fazer é deixar a vingança com Deus. Davi concorda e os dois se separam pacificamente. No capítulo 26 mostra-se novamente o ponto alto da sua vida espiritual de Davi. Saul estava em sua perseguição a Davi, e Davi é informado de sua presença e envia espiões que localizam um local exato do acampamento de Saul. E Davi e Abissai, que era o homem de armas de Davi, um dos grandes homens que Deus usou na vida de Davi, vão e entram no acampamento de Saul. Entram no acampamento de Saul, e quando eles entram no acampamento, os soldados de Saul dormem profundamente. E a Bíblia diz aqui que no 26:12 que era um sono causado por algum sedativo divino, ou seja, foi uma vontade de Deus que os soldados ali dormissem. Veja bem, 26:12, a palavra do Senhor diz assim: tomou, pois, Davi a lança e a pilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém houve que os visse, nem que o advertisse, nem que acordassem, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Uma vontade de Deus para que todos aqueles soldados que tinham a obrigação de guardar a vida do rei dormissem. Davi e Abissai entram furtivamente, roubam a bilha, como se chama? Aquela jarra de água, né, que existia naquela época e que eram obrigados a levar, e a lança, e os soldados de Davi dormindo, e Davi não permite que Abissai o mate, e em vez disso apenas apanham a lança e a vasilha de água.
E Davi censura a Abner. Quem é Abner? O homem responsável pela segurança de Saul. E depois o resto dos soldados. E retruca Davi. Como pode? Pergunta Davi. Alguém que salva a vida do rei ser caçado como assassino. Davi também tem uma palavra para o rei. Uma vez mais ele afirma a sua lealdade a Saul e lhe pergunta: por que procura tirar a minha vida? Porque Davi bem sabe que nesta perseguição o rei o está expulsando não só do país, mas da presença da adoração de Deus. Naquela época havia poucos lugares onde se podia adorar a Deus, e você não podendo entrar nesses lugares, você estava realmente saindo dos locais onde você podia adorar ao Senhor. E Davi sabe que vai ser o próximo rei de Israel, e as suas declarações de fé, Davi novamente deixa o país e volta para Gade. Quando você tem um bom entendimento, ou um entendimento razoável da palavra de Deus, nesse ponto, irmão, a gente fica questionando. Você cometeu uma coisa errada, você sabe que fez aquilo de uma forma errada. O Espírito Santo, porque ele era ungido do Senhor, toca na vida dele. Você não deveria ter buscado auxílio dos filisteus, e agora ele volta novamente e vai procurar novamente auxílio entre os filisteus. Podemos achar muito estranho a atitude de Davi. É verdade, irmão. Quando você faz alguns estudos pela misericórdia de Deus, esse era um dos pontos em que nós questionávamos. Por quê? Porque tentávamos entender pela teologia, irmão, pelo estudo, e não achávamos resposta. Não achávamos resposta. Por isso. Porque ele fugiu por quê? Porque ele teve medo. Mas a unção quebra o medo. Ele fugiu por quê? Porque ele era solitário. Como solitário? A família, ele não podia estar com a família. Nós achamos várias desculpas humanas, mas Deus não fala nada. Nós não podemos afirmar nada. Eu prefiro sempre achar que, apesar de muitas vezes não entendermos o agir dos homens, Deus permanece no controle e muda o vento das nossas vidas. Eu creio, glória a Deus. Davi se esqueceu do que ele falou em 1 Samuel 24:15. Veja o que ele diz, irmão. 24:15. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Irmão, um homem que profere essas palavras não tem medo. Ele está afirmando que Deus será a defesa dele, que Deus vai o guardar. E eu também creio assim. Mas não se passou muito tempo e Davi novamente procura refúgio em Gade. Isso foi um desastre tremendo para ele. Ele sobreviveu, mas foi expulso como um lunático, babão e arranhador de portões há algum tempo atrás, e agora volta novamente. Davi teria dito a si mesmo: jamais farei isso de novo. E desta vez ele não está fora. Desta vez ele tem 600 homens com suas famílias ao lado para defender. Eu queria que você tivesse esse rápido entendimento, para que nós entendêssemos o que acontece em Chicago.
enquanto ele vai procurar refúgio com Aquis, os inimigos entram e destroem, né, pastor? Destroem, levam as famílias, levam todos, mulheres, crianças, tudo que ele tinha, gado, enfim, leva tudo que Davi tinha em Ziclague e levam embora. E ele está aonde? Nas fileiras dos inimigos, com Aquis. E para você ter uma ideia, rapidamente, no 29, Davi está no final do exército. Não era um local de honra, muito pelo contrário, era um local que, entre aspas, era o local dos medrosos, aqueles que não tinham coragem e iam para o final dos exércitos. E é ali que Davi está. Ironicamente, aquele que mata o homem mais perigoso da terra, agora é colocado no final dos exércitos. No 29, do 4 ao 5, mais uma vez, Davi é alvo de zombaria dos inimigos, dos filisteus. E no 28 e no 29, 8, Davi olha para o rei Aquis e diz para ele: por quê? O que eu fiz para que você me coloque lá no final? O que eu fiz? Eu quero guerrear, eu quero satisfazer essa minha vontade, irmão, por Deus que está no céu, como há um Deus maravilhoso. Eu não sei o que estava se passando na vida dele, a Bíblia não afirma se é por isso ou por aquilo, mas Deus me permite te dizer que muitas das vezes nós vamos fazer coisas que aos olhos dos outros é loucura, mas para Deus é o caminho que Deus está descobrindo para a nossa vitória. Porque esse mesmo exército, o rei fala para ele: que fiz eu? O que achaste no teu servo? Ele se humilha e diz que ele é servo dos inimigos, para que diante de mim até o dia de hoje, que não vai e lute contra os inimigos. Quem eram os inimigos, irmão? O próprio povo de Israel. Tiago, o que se passa nesse homem? O que se passa nesse coração? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem sei, e que na verdade aos meus olhos é bom, como um anjo de Deus. Porém, os príncipes disseram que você não vai subir conosco. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os teus criados e volta e vai embora. Então Davi, de madrugada, se levantou ele e os seus homens para partirem pela manhã e voltaram da terra dos filisteus. E os filisteus subiram a guerrear a Jezreel. Irmãos, resumindo, Davi fez coisas erradas, fez coisas que nem ele mesmo sabia, porque ele falou: eu não quero mais fazer isso, e acabou fazendo. Mas eu quero te dizer nessa manhã, eu quero te dizer nessa manhã com a convicção que o Espírito Santo de Deus me dá autoridade para te falar. Deus transforma nossos erros. Aleluia! Deus transforma nossos erros e nos conduz, mesmo que comecemos errado. O Senhor vai nos levando a caminho de vitória. Em todas as coisas que acontecem na nossa vida, há um propósito de Deus, e o fim dessas coisas será o melhor para o reino de Deus. Davi volta. Quando ele chega, Ziclague foi saqueada e levaram, já estou no capítulo de número 30, levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, porque eles eram bonzinhos, irmão,
Não, porque a boa mão do Senhor é conosco mesmo nos momentos de erro. Ah, se Deus fosse como eu, você me deu um tapa, vou te dar dois. Essa é a condição humana. Desculpa a brincadeira, meu irmão. Mas o humano é assim. O humano vê com olhos humanos e quer pagar com as coisas humanas que são os nossos erros. Mas Deus pega nossos erros e nos conduz em vitória. E Davi, e levaram cativas as mulheres, as crianças, e Davi seus homens, e os mesmos homens por quais Davi tinha dado a vida, agora se rebelam contra eles também. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Irmãos, no momento de maior angústia, é fácil falar. É fácil falar, pastor não passa a prova. Pastor não tem angústia. Pastor não tem problema. Então é fácil falar. Eu já passei noites chorando. Já passei noites em que eu rolava, irmão Tiago, pastores, irmãos e irmãs, em que eu virava para lá, voltava para cá, não via solução para o que iria me acontecer pela manhã. A angústia era tremenda. A angústia era tremenda. Mas nos momentos de maior aflição eu lembrava que é um Deus que me trouxe até aqui. Ele me trouxe até aqui. Eu pensava, se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me conduzir para algum outro lugar. Glória a Deus. E irmãos, aquilo que era impossível acontecer, dali a poucas horas, o Senhor dava um escape, o Senhor arrumava uma porta aberta, o Senhor fazia maravilhas. Irmãos, aplaudam a esse Deus. Aplaudam a esse Deus. E Davi fez o correto. Eu te falo porque já passei muito por isso e passo por momentos difíceis. Mas nos momentos difíceis, irmã linda, consulte. Nos momentos difíceis, Tiago, pergunte ao teu Deus o que fazer. Olha o 38 que ele diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Aleluia. Pastor, talvez se nós dois estivéssemos lá juntos nessa peleja, eu olhasse para o Senhor, da minha parte, não do Senhor para mim, falar: pastor, vamos atrás desses caras, vamos, porque essa é a nossa condição humana, essa é a nossa vontade, porque nós enxergamos muitas vezes apenas com os olhos humanos. Mas Davi se lembrou do Senhor e consultou o Senhor e perguntou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará e tu a libertarás. Oh, meu irmão, coloque essa tua aflição, coloque esse teu problema diante de Deus nesta manhã. Consulte ao Senhor e vai haver resposta do céu para a tua vida, para esse problema, e a resposta de Deus para esta manhã. Persegue, porque de certo você vai alcançar a vitória em nome de Jesus.
no capítulo 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os Amalecitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi. No 19, desde o despojo, tudo quanto lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E chegando Davi, ele havia, nessa batalha, ele sobe com 600 homens, para fazer a vontade de Deus, porque ele já havia consultado exatamente. Ele já sabia que Deus daria a vitória. 600 homens contra milhares, aos nossos olhos, é nada. E ele sai com 600 homens, mas no caminho, irmão, 200 não quiseram ir, não puderam ir com ele. Davi os amaldiçoa, Davi os pragueja, não, ficai aqui. E sobe com os 400. Deus manda te dizer que não é com a tua força, irmão. Não é com a tua força, irmão. A vitória do Senhor é garantida porque Deus já decretou. Não é o meu esforço, não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E Deus, nesta manhã, manda te confortar, dizendo para você: aquilo que você tem pedido, Deus já decretou a vitória. Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra. Essa é a palavra que o Senhor colocou nesta manhã. Eu passo ao pastor Zé.